Olá, meu povo bonito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dilson. Se recuperando. Espero que essa semana ele esteja novamente aqui conosco. E hoje eu pensei em você entender algumas situações acontecendo agora no nosso país. Né? São tantas novidades, é tanta coisa. Mas eu vou falar para vocês agora um trecho que eu tirei da história, mas que vocês podem encontrar na Bíblia, porque a história que eu estudei era a história sagrada quando se ensinava religião na escola. A gente não dava uma Bíblia para a gente, a Bíblia era uma coisa caríssima e difícil de carregar, de manuseio difícil, só aquelas Bíblias grandes que havia naquela época. Então a gente tinha para estudar na escola um outro livro que tinha toda a história da humanidade contada pela Bíblia, resumidamente, que se chamava História Sagrada. Então, me ocorreu em função de um fato que aconteceu hoje, ou está acontecendo lá em Curitiba, ou a semana passada, mas agora, você descobriu agora, hoje. E também uma homenagem ao Adilson, que está sempre aqui entre nós, trazendo a palavra de Deus, ele que é pastor, e longe disso, eu não sou pastor, não sou imitação de pastora também, apenas me lembrei desse fato histórico, e que é da Bíblia também, e quem quiser procurar, procure no livro de Daniel, certo? E vocês encontrarão tudo isso que eu estou dizendo de uma forma muito mais expandida, de uma maneira mais ampla, né? Vocês poderão até entender melhor. Resumindo, havia na Babilônia, aquela Babilônia, que o rei mais poderoso, o criador, o fundador foi Nabucodonosor, e aqueles jardins suspensos, era muita riqueza, muita beleza, muita pompa, e os jardins suspensos eram uma coisa espetacular, tanto que são considerados, até hoje, uma das 7 maravilhas da antiguidade. Foram mandados construir por Nabucodonosor. Mas um sucessor dele tem nomes assim que às vezes a gente encontra escrito de um jeito num livro, de outra forma em outros livros, mas dá para entender. É Baltazar, mas não tem nada a ver com aquele Baltazar dos Reis Magos. Era Baltazar, em outros livros a gente encontra Baltazar, enfim, era hebraico, né, que era a língua falada. E então esse rei, o Baltazar, ou coisa parecida, ele era medonho. Ele era assim, meio que mais para psicopata mesmo. Por isso que eu também me lembrei desse assunto. Ele não respeitava nada. Os reis sempre foram muito poderosos. Alguns caíram, apesar de poderosos. Outros morreram, apesar de poderosos. Enfim, esse aí se achava. Como nós temos aqui no Brasil, são reis, mas se julgam imperadores, e pior ainda, se enxergam, se entendem deuses, não é? Então, o seu Baltazar era assim, orgulhoso, vaidoso, não respeitava nada, nem ninguém, não respeitava as coisas sagradas dos outros povos, inclusive, mandou vir lá do templo da Salomão, os cálices de ouro, as bachelas, aquelas coisas todas, os bacanais lá que ele fazia, aquelas grandes festas, coisas que eram sagradas, ele usava ali na Esbórnia. Então, numa dessas farras, apareceu, escrito na parede, apareceram 3 palavras. Quando era criança, eu me lembro que eu aprendi Mené, Tessé, Fané. Mas depois, hoje, pesquisando, para ver se era mesmo isso, que eu nunca mais ouvi ninguém falar nisso, então eu encontrei, mas é palavra antiga também, mas eu encontrei no Google, que é uma coisa moderna. As palavras são Mené, Tekel e Parsim. Você sabe o que isso significa? Não, eles também não sabiam. Então ficaram ali, é isso, aquilo, aquele outro. O Daniel, aquele da Cova dos Leões, Daniel estava preso.
Aí disseram, mas ele sabe tudo, ele adivinha. Mal deboche, né? Traz ele aqui para ver se ele traduz isso aí, se ele adivinha. O que quer dizer isso? Qual é o significado das palavras Mené, Tekel e Parsim? Aí trouxeram o Daniel olhou, sabe que o Daniel era um abençoado de Deus, né? E ele pegou e disse assim, isso significa contado, pesado e dividido. E eles ficaram na mesma. O que quer dizer isso? Aí ele explicou. O Mené quer dizer que o rei, o senhor, teve seus dias contados. E também o seu trabalho, o senhor, foi pesado. Isso tudo pelas leis de Deus, né? Ele falando. Ele era um homem de Deus. Pesado. E parsim quer dizer dividido. Tá? Desembucha. Fala um pouquinho melhor. Quer dizer que seus dias estão contados, quer dizer, já estão no fim. Que o senhor foi pesado e o seu peso é muito ruim, é muito grande. O senhor disse lá com as palavras dele, né? Mas o senhor não levou uma boa vida, não respeitou a Deus, nem acredita em Deus e blá, blá, blá. Né? Se fosse agora nesses tempos modernos, a gente diria, o senhor é marxista, comunista, não acredita em Deus. Ele também não acreditava, tinha outros deuses. E dividido porque o senhor vai perder o seu reino, porque o senhor não se comportou bem, e o seu reino vai ser dividido entre os medas e persas. Os persas, por acaso, a Pérsia é o país onde agora é o Irã. Teve até muitos, quando eu era criança ainda, tinha o Shah da Pérsia. O nome do rei não era rei, era Shah, Shah da Pérsia. Eu já contei até para vocês parte da história dele, que ele casou, e depois a esposa dele era infértil. Isso já na década de 50, 60. Não podia, ele teve que se divorciar, foi obrigado, porque ele precisava ter filho para sucedê-lo. Teve filhos, e já estão aí, agora já sei assim que eles extirpem do mal lá do Irã, ele pretende voltar, ele está muito, muito protegido internacionalmente, agora, nos nossos dias modernos, para que torne, porque o Irã é um país muito rico, e já vem desde a antiguidade, há 2, 3 mil anos. Isso que eu estou falando para vocês do Daniel, da Cova dos Leões, e do Baltasar, isso aconteceu mais ou menos 500 anos, ou 400 e poucos anos antes de Cristo nascer. Também pertence à antiguidade, à idade antiga. Bueno, então, e de fato aconteceu aquilo, né? De noite, eles foram, assim, de surpresa, foram tomados de assalto pelos persas, que era o Ciro, o nome do rei da Pérsia, e mataram ele. Foi assassinado. E o reino dele foi dividido entre o Ciro e outro rei Meda, que não vem ao caso agora o nome dele, Meda, tá? Não disse palavrão. Então, ele previu isso aí. Previu que isso ia acontecer porque ele era um mal comportado. Digamos, ele era um psicopata. Ele só não era careca, mas era um psicopata também. Estão me entendendo, né? Então, foi dito para ele, através da palavra de um homem de Deus, foi explicadinho, que deu para ti, tu vai perder tudo, e o teu reino vai ser dividido. E agora, trazendo isso aí, né, fazendo um paralelo e trazendo para os nossos dias atuais, o que nós vemos? Nós vemos que temos um Baltazar também aí, já levou tantos nomes, esse careca, cabeça de ovo podre, e nós temos ele, poderoso, não respeita nada, não tem religião, não tem direitos políticos, não tem constituição, não tem código, é a lei dele, é o alexandrismo, é uma lei que ele criou para ele, e que ele só aplica contra os adversários. Quem são os adversários dele? Aqueles que dizem coisas que ele não quer ouvir, que ele não gosta de ouvir. Não que essas coisas não sejam verdadeiras. Como Daniel falou, a verdade. Vocês acham que o rei gostou na hora? Não gostou. Mas, pimba, aconteceu o que ele tinha dito. Porque era assim
que tinha que ser. Então, nós estamos vendo agora, em 2025, que estamos, assim, ó, contrário senso, nas mãos de um imperador, de um ditador, de uma criatura que pode tudo contra todos. Um país com mais de 200 milhões de habitantes não tem um homem que faça frente a ele. Não tem. Não teve. Até agora não. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro da fila? Nem é brasileiro. É o Trump. E o Trump, volto a dizer para vocês, não tem nada de ver de intervenção de um país em outro. Porque hoje você sabe, né? Está tudo linkado. Até a China, até os países, todos os países comunistas querem negociar, querem vender, querem fazer as suas guerras para as suas conquistas, para vender armas, enfim, mas é tudo linkado. E a gente está vendo agora, nessa CPI, que está acontecendo, a dos aposentados, que a gente achou que não ia acontecer, porque esse Congresso é uma montanha de porcaria, de coisa nenhuma. Poucos deputados são bons, poucos senadores são bons. Felizmente, eles ganharam coragem, e não tenho dúvida. Essa coragem que eles têm, eles estão sendo ajudados por nós, pelo povo que, desde a eleição, que a gente já pressentiu que ela foi roubada, e isso acabou se tornando crime, dizer isso, mas desde aquela época, nós tínhamos essa consciência. Nosso acampamento aqui, ainda hoje, conversava com o meu querido amigo lá de Osório, o Ivo, e estava dizendo para ele, olha, a gente já sabia isso aí, porque intuía, porque não é possível que aquele cara tirado da cadeia, um ladrão condenado em todas as instâncias, que começou lá embaixo, porque assim é que manda a lei. Lá embaixo, que eu quero dizer, é a primeira instância. Passou pela segunda, e foi a terceira, e foi condenado em todas. Aí, de repente, vem um canalha, que agora está lá de novo, e é presidente, e com uma canetada, desconstruiu toda aquela construção jurídica que havia levado aquele homem à prisão. E aí, a gente começou a ficar, tipo, gente que está bebendo flor adoidado, porque a gente ficou inerte. A gente ficou parado, menos essas pessoas que foram para os acampamentos, em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui, nós temos de Osório, onde nasceu o nosso grupo maravilhoso, que é o Levanta Brasil. Então, esses vereadores, esses deputados, que já são muito inteligentes, graças a Deus, não são muitos, infelizmente, mas têm coragem, eles têm respaldo do voto popular. O Nicolas é o deputado federal mais votado do Brasil. É um menino. Então, isso é respaldo, isso é poder. E eles agora, né? Porque quando chegam lá, também tem que dar esse desconto. Chegam lá em Brasília, os novos, até eles tomarem pé da situação, porque aquilo lá é uma loucura. Aquilo lá é um manancial de corrupção, de roubalheira, em todos os sentidos. O Congresso, né? Como é também hoje o Supremo. E como é hoje a magistratura de uma forma geral. E os ministérios públicos, e o Ministério Público, através dos seus promotores, enfim. Então, nós somos inteligentes, nós temos juridicamente muitos nomes poderosos, grandes, mas vamos citar Rui Barbosa, vai ficar apenas, né, no maior de todos. Nós temos, na área da medicina, na área de todas as ciências, nós temos homens inteligentíssimos, homens e mulheres inteligentíssimos. E o que hoje nós somos? Nós somos um grande... Sabe que não gosto, evidentemente, vocês também não, que esses cretinos, esses ladrões corruptos da esquerda nos chamem de gado. Mas vamos combinar. A gente tem sido gado, sim. Não é porque andamos atrás do Bolsonaro, mas nós temos sido gado porque baixamos a cabeça para esses mequetrefes, esses caras que teriam que estar agora na prisão e não estão.
Não estão porque os 200 milhões de habitantes estão... Ah, é? Então tá. Vamos chorar lá no canto. Vamos chorar na cama, que é lugar quente. Agora, porque eu sou uma formiguinha, mas tem gente muito importante, e tão importante é que até teve que fugir do Brasil, teve que ir para outros países para poder de lá denunciar o que nós não podíamos denunciar daqui. Hoje a coisa já se acomodou um pouco. Por quê? Porque eles estão enfraquecendo. Isso é um sinal de que eles estão enfraquecendo. E se eles estão enfraquecendo, é porque nós lutamos. Porque nem o Trump viria aqui nos ajudar se não tivesse ele precisando de nos ajudar, porque ele precisa do Brasil para dar consistência da direita no hemisfério. Tenho consciência disso. Também tem essa. Isso aí, eles estão se defendendo também. O Trump, graças a Deus, ele de direita, é um dos nossos, é cristão e leva as coisas muito a sério. Então, em função disso, nós estamos começando, graças a Deus, a melhorar. Mas se não tivesse havido essa resistência, que eu acho mínima, o que adianta a Jussara ficar berrando aqui em Bé? Um pouquinho adiantou. E outras pessoas por aí, em outras cidades, e aqueles deputados que estão lá. Então, aí a coisa começou, aquela reação, graças a Deus, né, que nós estamos... Opa, está na hora. Nós estamos tendo agora esse vislumbre de iluminação, de liberdade, daquilo que nós estamos buscando. Então, nós queremos sempre contagiar mais gente, convencê-los, e depois, no segundo bloco, eu vou dizer para vocês por que a gente tem tanta certeza que nós temos que insistir, por que nós estamos com a razão, por que nós estamos certos. Não é porque nós queremos, a gente não é o Joãozinho do Passo Certo, nós somos pessoas do bem, pessoas de direita, cristãos. Então, nós somos incapazes de fazer o que a esquerda faz. Mas agora, Gabriel pode chamar, meu amor, pode chamar o Alexandre, que, como sempre, nos enriquece com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua experiência, e nos dá, né, esse deleite de ouvi-lo e ficar cada vez mais bem informado, porque o Alexandre é um desses brasileiros que ficou na trincheira da resistência, como nós ficamos aqui. Tem bastante gente que ficou na resistência. Capão da Canoa, Tramandaí, Osório, então, nem se fala, que era lá o nosso acampamento. Enfim, deu certo. Quem planta, colhe. Nós plantamos isso aí. Por isso está na hora da nossa colheita. No segundo bloco, eu volto novamente para continuarmos esse assunto. Bom dia. Eu acho que o ministro do Turismo, Celso Sabino, vem declamando aquelas estrofezinhas. Não sei se fico ou se vou. Não sei se vou ou se fico. Ficando, sei que não vou. Indo, sei que não fico. Ele entregou o pedido de demissão dia 26 de setembro. Agora ele não sabe se vai pedir para o Lula desconsiderar o pedido de demissão ou não. Amanhã o partido dele, União Brasil, se reúne para decidir se ele será expulso, se ficar no governo, ou o quê. Há uma carta, eu não sei quem tomou a iniciativa da carta, certamente não foi em causa própria, da bancada do União Brasil, de 59 senadores, parece que 59 deputados, a bancada na Câmara, 46 pedindo que ele não seja expulso, que ele permaneça como ministro do Turismo. Né? Essa carta dele, do dia 26, usa carta, não usa carta. Lembra daquela carta que o Bessias, né? Que a Dilma falou para o Lula, está levando a carta nomeando você ministro do Gabinete Civil para não ser preso. E aí ele disse, tchau, querida. É que o
acabou título de um livro do ex-presidente da Câmara, né? Mas essas coisas ficam ridículas, né? A pessoa se apega a um cargo de simples auxiliar do presidente da República, quando o cargo muito maior, muito mais nobre, é aquele no qual ele está representando 142.326 eleitores, que ele deixou na mão, traiu a procuração do voto ao aceitar um cargo no governo. Ele não foi escolhido por 142.326 paraenses para ser ministro. Ele foi escolhido para ser representante deles na Câmara Federal. Eu estou repetindo isso porque é uma questão de cultura política, senão nunca vai resolver os problemas desse país. A representação é um deles, que os representados são simplesmente traídos, deixa para trás. O próprio Eduardo Bolsonaro, quando queria ser embaixador em Washington, ia deixar para trás 1.806.000 eleitores de São Paulo. É uma maluquice isso. Não? Mas, enfim, vai ser decidido pelo União Brasil. Vocês viram, né? Está confirmado que o Sérgio Moro é réu, né, de um crime de calúnia, praticado em 2022, ou seja, ele não tinha sido eleito ainda senador. Mas, normalmente, o processo continua depois que ele voltar a ser pessoa comum, né? Mas está lá no Supremo, essas coisas esquisitas que não dá para entender. E ninguém perguntou para o Senado se ele pode ser réu ou não, né? São coisas muito estranhas. Outra coisa estranha eu não sei o que houve com o ministro Gilmar Mendes, ele sempre é tão cuidadoso e se descuidou feio, lá em Portugal, né? Aqui, ele falou em criar uma lei anti-Magnitsky. Eu não consigo entender. Vai valer lá nos Estados Unidos essa lei? Mas ele vai criar a lei, mas ele não é legislador. Ele é juiz, ele decide sobre a aplicação ou não da Constituição, se os assuntos, se leis são constitucionais ou não, né? É isso que ele decide. Mas fazer lei, quem faz é o Congresso. E não adianta fazer lei anti-Magnitsky, que ela só vai vigorar aqui. E a lei Magnitsky vigora nos Estados Unidos. Simplesmente assim. A lei Magnitsky não vigora aqui. Não. Vigora nos Estados Unidos. Ou seja, interesses brasileiros lá nos Estados Unidos que tiverem ligação com quem foi sancionado, como o Alexandre de Moraes, por exemplo, interesses que ele tiver lá vão ser atingidos. Bancos que estiverem interesses lá e que mantiverem conta dele vão ser atingidos, mas lá nos Estados Unidos. Não vão mais operar por dólar, não vão poder fazer transferências. É isso. Mas não vigora aqui. Eu acho. Bom, e aí Portugal? Aí ele resolveu dar a lição para o governo português, dizendo que a legislação de imigração tem que ser mudada urgentemente, porque é caótica, é desorganizada, né? Puxa, será que ele está pedindo um persona non grata por parte... O Chega já se pronunciou, é a segunda força na Assembleia da República. Eu não entendi o descuido dele, porque ele tem interesses em Portugal. Devia estar muito cansado na hora que fez essa manifestação lá mais um evento lá em Portugal. E, bom, só para encerrar, né, eu falei outro dia para vocês que a justiça argentina está atualizando as propinas da Odebrecht numa obra lá ferroviária, Belgrano, para o governo Kirchner. E os americanos também estão desenterrando as provas.
Peru, onde o governo brasileiro mandou um avião para resgatar uma condenada por receber dinheiro da Odebrecht, a ex-primeira-dama, e agora Estados Unidos. Eu acho que fica vexatório para o Brasil, né, ter anulado tudo isso. Ficou feio. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never
for you. Recomeçando esse segundo bloco, lembrando, né, que nós começamos falando no Baltazar, que escreveram uma mão invisível, uma mão divina, sei lá, um anjo, escreveu na parede e o Daniel traduziu e aconteceu aquilo que ele previu. Então está na nossa hora, o nosso Mené Tekel Parsim está chegando, porque os dias deles estão contados, podem ter certeza, certo? O peso dos erros, da ignomínia, da bestialidade que eles cometeram foi muito grande. Eles foram pesados e não foram aprovados. Foram pesados demais. Eles foram além da conta. Abusaram de um povo inteiro. Meia dúzia de canalhas. Meia dúzia e meia, vamos dizer, né? Porque nós temos que contar também com a força dos grandes traíras das Forças Armadas. Eu não estou dizendo que são todos, mas com o número de militares que não estão no poder e que não se adonaram, porque eles deram o golpe. Nós tínhamos um número suficiente para derrubar aqueles, mas esse número também não reagiu. Eles, tais quais nós, que somos desarmados, e que a nossa única palavra, a nossa única arma, depois do voto, é a palavra. Mas as Forças Armadas brasileiras entrarão pela porta dos fundos da história dessa década que nós estamos vivendo. Porque é golpe para lá, é golpe para cá, então por que não houve um golpe? Não, tanto não houve que até agora não acharam nenhuma fagulhinha, nenhuma responsabilidade. Mas que houve golpe deles contra nós, porque nós ganhamos a eleição. Nós, que eu digo, Bolsonaro é o nosso presidente. Nós ganhamos essa eleição. Então, quem tinha convicção disso, quem sempre teve certeza disso, não parou de lutar um dia. E contaminando os outros, e puxando. E por que nós temos que fazer isso? Por alguma razão, nós somos escolhidos para isso. Porque se nós ficarmos como está a maioria da população brasileira, como esteve até bem pouco tempo, que agora eu percebo, até pela comunicação, pelo retorno que eu tenho das pessoas que me assistem, que gostam do que eu digo, e que um dia até desabafei, eu estou tão cansada de conversar, de falar, de explicar, e as pessoas, mas não adianta, não gosto de política. Você sabe como isso me deixa indignada, me deu até tosse. Mas é assim, vocês têm que, não preciso, como eu digo, ter um partido político. Vocês têm que gostar de política. Porque tudo se faz com base na política. E que ela pode ser bem a nosso favor e pode ser, como tem sido nos últimos tempos, bem contra nós. Então, na era pós-moderna, nós temos lei para tudo. Nós temos códigos civil, penal, processo civil, processo penal. E, sobretudo, nós temos a Constituição. É discutida, é combatida, é isso, é aquilo, tem mil deveres, mas é uma Constituição. E tem princípios que, se fossem respeitados, nós não estaríamos nesse buraco. Princípios que foram esquecidos, jogados para o lixo da história, por esses canalhas que estão no poder, e que são pessoas que, até começar tudo isso, os mais ingênuos diziam, Sara, não fala isso do ministro. Eles são os guardiões da Constituição. Aqui, guardiões da Constituição, guardiões da sua ânsia, né, da sua sede de poder e de dinheiro. E volto a repetir, como é que um ministro que não ganha 50 mil reais é um baita no salário?
não ganha 50 mil reais, ele tem condições de comprar uma casa à vista de 12 milhões. Não tem como, gente. Então, quando a gente enche a boca para dizer são corruptos, são ladrões, é porque são. E agora, como está havendo esse ressurgimento, assim, ó, essa coragem está começando de novo a correr nas nossas veias, as pessoas estão começando a reagir, então o apoio está crescendo, e se Deus quiser, o dia que o Bolsonaro estiver solto, porque ele não está solto, porque esse país é uma loucura, é inacreditável, não tem nenhuma razão para ele estar preso. Inclusive a última denúncia que poderia mantê-lo refém de um canalha, de um psicopata, caiu por terra pelas próprias mãos deles. Aí surgiu, não é? Aquela varinha mágica chamada Magnitsky, que já foi criada, e não é coisa de agora, foi lá no governo Obama, que também é de esquerda, mas lá eles respeitam a lei. Brigam e tudo, eles... rola baixaria? Rola. Mas eles mantêm as aparências do cumprimento da lei. E aqui não. Isso aí foi pro chiqueiro. Leiam. Não se esqueçam. Eu estou sempre recomendando. Leiam o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Isso aconteceu conosco. Os porcos estão no poder. E o que faz? Se um porco vai morar num castelo, não é? Ele não vira pessoa, não vira rei. O castelo vira chiqueiro. E nós somos governados. Leia o George Orwell. É um livro bem acessível, bem fácil de ser lido, e é pequeno. A Revolução dos Bichos. Vocês vão se encontrar ali. É mesmo. Foi isso que aconteceu. Outro princípio, né, importantíssimo, como cumprimento das leis, o princípio da separação dos poderes, que é para manter o equilíbrio. O judiciário tem que ficar julgando. O Supremo, minha gente, não é para julgar ladrão de galinha, não é para julgar pessoas que não fizeram nada e, de repente, foram pegos na bobeira porque eles precisavam de vítimas para serem presas, para dizer que eles estavam fazendo golpe, estavam ajudando o Bolsonaro, que nem estava no Brasil, a fazer um golpe. Os generais, alguns deles também não estavam no Brasil. Mas que golpe é esse? Então aquelas pessoas desarmadas, armadas com Bíblia, com terço, com a bandeira do Brasil, eram golpistas? Não, nós estávamos esperando uma solução, porque nós ainda acreditávamos que nós tínhamos forças armadas para defender o povo conforme o juramento que eles fazem. Entenderam? Não aconteceu isso. Não aconteceu. Estamos esperando até hoje. Então, agora, se o Congresso aprova uma lei, ou derruba uma lei, eles já na hora, eles dizem, o próprio cachaceiro, vagabundo, sem vergonha, que o Supremo convalida. Não importa que o Congresso derrube. Quer dizer, vocês estão aí, ó, só ganhando dinheiro de graça, ganhando dinheiro para não fazer nada. E o que vocês fazem, a gente não respeita. Nosso país está uma loucura. Nosso país está... É impensável o que está acontecendo. Impensável. E acontece todos os dias. Nós tivemos quantos anos do Daniel Silveira preso por nada. Não cometeu nenhum crime. Perdeu um mandato porque veio a eleição e ele estava preso. Não pôde concorrer. Que coisa mais absurda. Nós temos um ex-presidente da República preso. Ex-presidente da República. Não, para nós ele é presidente. Mas para eles é ex. Então, se ele é ex, ele tinha que ser julgado como o corrupto ladrão cachaceiro que está hoje desgovernando o Brasil. Porque ele foi julgado na primeira instância, lá em Curitiba. O juiz Sérgio Moro. Depois foi condenado, apelaram, é um direito que o réu tem, veio para a segunda instância, que é aqui em Porto Alegre. Aqui não, que eu estou em Berna, mas que é em Porto Alegre.
foi mantida a condenação e ainda elevada. Subiram um pouco. E aí, foi para Brasília. Mantiveram, porque naquela época eles cumpriam a lei. Aí, de repente, 2 anos depois, eles entenderam que não. Que ele tinha... no deboche, a gente costuma dizer, houve erro, houve equívoco no CPF, ele tinha que ser julgado aqui ou acolá. Mas por que isso não foi dito lá, quando o Sérgio Moro estava com o processo na mão e cheio da intenção de condenar, porque merecia condenação? Eles esculacharam, eles esculhambaram com o Ministério Público. Tem promotor público que atuou com limpeza nesse processo. Não é o Dallagnol. Dallagnol eles derrubaram. Se elegeu deputado federal e com base numa besteira que não é real, que é mentira, simplesmente derrubaram os milhares de votos que ele fez. Só porque quiseram. Não porque fosse preciso, não porque fosse necessário. Então, vocês vejam que nós precisamos, nós que já estamos na trincheira, aumentar essa luta, essa revolta. E vocês que estavam até agora paradinhos em casa, não tem nada com isso, não me importo, não vou resolver, é tudo ladrão mesmo, você também tem que mudar. Já, graças a Deus, muita gente está mudando. Mais ainda. Precisa haver mais mudanças. Como eu disse ontem para vocês, né, o brasileiro tem que ser examinado pela NASA, brasileiro esquerdista. Porque eles adoram tudo que é de pior, o lixo, a escória da humanidade. Eles amam, eles adoram o paiinho, pai dos pobres. Quem é que ele tirou da pobreza? Tirou, sim, milhões da pobreza. Tirou. Dou a mão à palmatória. Ele tirou. E jogou na miséria. Isso que ele fez com os pobres. Quem era pobre ele deixou miserável. Porque ele, não está nem aí. Aconteça o que acontecer. Se ele não sofrer uma Magnitsky na vida, ou uma outra lei, porque ele fere leis internacionais, uma outra lei internacional que ele fira também, já feriu, e levarem esses processos adiante, aí ele vai ser condenado. Mas se não, ele vai para qualquer lugar do mundo. Até no Vaticano, ele tem bilhões de euros. É uma quantia assim, inimaginável de dinheiro. Porque o euro já vale quase R$7, mais % mais que o real. Agora vocês imaginem o que é 2, 3 bilhões de euros que ele tem no Vaticano. E esse Papa aí já mexeu com isso, já mandou tirar, não sei se tiraram, porque a imprensa é corrupta no mundo inteiro. Eles, para poder se dar bem, para poder prevalecer a verdade deles, eles têm que comprar a imprensa. E compraram no Brasil. Então vocês veem que essas pessoas que deveriam ser imparciais, tipo Alexandre Garcia, e tipo outros que estão fora do país, e que são jornalistas também. E tem uns que nem são jornalistas, estão fazendo um papel melhor que o jornalista, porque o jornalista de hoje no Brasil, ele recebe, ele é abonado para mentir ou para negar. Agora, quem são os negacionistas? Somos nós. E o Bolsonaro ganhou esse apelido de negacionista lá no Covid, lá naquela época, porque ele simplesmente disse que era uma gripezinha. E não comprou vacina porque ainda não havia. Mas logo depois já estava havendo a vacina e por acaso, por coincidência, já estava pronta antes da epidemia, só que ninguém sabia, não podia também, né? Olha, comprem aí, tomem a vacina, porque está vindo uma doença que nós vamos esparramar no mundo. E de lá veio essa gripe, como já tinha vindo outras no passado, inclusive há 2 séculos atrás, a espanhola, que matou, dizimou muita gente. Teve, quando eu era criança, asiática, gripe asiática, matava, que nem sei,
vinha tudo de lá. Vinha tudo onde? Países que a gente hoje sabe, né? São países comunistas, que eles querem é matar. Eles não querem vida. Eles querem diminuir a população. Tanto que o Covid se chamou no começo uma doença dos velhos. Era uma peste que só atacava os velhos. E aí o que aconteceu? De repente, todo mundo começou a ter criança. Começou. Aí veio a vacina. Aí o Bolsonaro se tornou um negacionista porque ele comprou a vacina, mas não usou. E por que ele não usou? Porque ele sabe, ele é um homem bem informado, é um homem de bem, e ele é sincero, ele disse, não vou tomar. Quando ele disse, não vou tomar, eu e milhares de pessoas como eu disseram, se o Bolsonaro disse, ele sabe das coisas. Porque a gente já tinha ouvido ele falar na campanha, e todo mundo sentia firmeza nele. Ele não é um mentiroso. Então, por isso que a gente acredita nele. É por isso que a gente segue ele. Se um dia ele começar a mentir, se um dia ele começar a roubar, pronto. Tenho certeza que milhares, que milhões que pensam como eu, pararão de segui-lo. Mas até agora não houve esse momento. Até agora não. Agora vocês se dão conta, isso eu comecei lá no primeiro bloco, vocês se dão conta por que a gente quer que a direita prevaleça. Façam um examezinho assim, ó, muito vapt-vupt nas notícias do dia. Nas de ontem, nas de anteontem, nas de hoje, e farão amanhã também, e depois da manhã. E vocês não só vão ouvir falar em escândalos. É milhões, é bilhões, são trilhões agora. E vocês, se vocês verem, encontrarem, se eles derem notícia que um desses corruptos é da direita, vocês já disse para vocês, denunciem, tragam ele, me apresentem, porque eles são tudo de esquerda. Ah, não, mas tem um que é... Vou dar um exemplo do partido. Tem um que é do PL. PL é de direita. Ele é um safado, corrupto, sem vergonha, que está no PL, porque o PL tem muito voto. Essa é a verdade. Mas vejam, o partido dele, o PL, mas vejam os outros, que também são de partidos que se dizem de direita. Vejam onde é que esse país está linkado, onde é que ele está acomodado, e onde é que ele está agindo, no tal de centrão. E o centrão é pior do que a esquerda, eu acho. Porque quem é da esquerda, tu já sabe que é ladrão, que é sem vergonha, que não presta, que é vagabundo, que não trabalha, que não estuda, e que tudo que é de podre neles, eles jogam na gente e ficam repetindo, porque uma mentira mil vezes repetida acaba se tornando uma verdade. É isso que a esquerda faz parte do ensinamento deles. Entre outras coisas horríveis, por exemplo, como não acreditar em Deus. E era isso que eu comecei, lembrei para vocês lá no primeiro bloco, é que lá em Curitiba está proibido falar de Deus nas escolas. No recreio. Eu já não digo, porque o Estado é laico, então não pode. Tudo bem, não pode em sala de aula, que eu já não acho legal isso, mas não acho mesmo, não importa a religião. Por exemplo, as escolas batistas, as escolas de outras, como é que se diz? Não de outras, cristãs, religiões cristãs, mas tem outras denominações. Nas escolas deles, particulares, eles ensinam. Mas os colégios públicos não. Então tá, colégio público não. Agora, se as crianças quiserem no recreio falarem como estão falando, não podem proibir. O recreio é livre. É o lugar da brincadeira, do descanso, da merenda. Pode-se falar. Pode falar em futebol? Pode. Pode-se falar em voleibol? Pode. É esporte, tudo bem. Pode-se falar em umbanda? Pode. Não precisa. A pessoa está... Olha, vão lá no meu centro, porque não sei o quê, lá as pessoas ficam ricas, lá traz um amor que partiu, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso, gente. É falar na religião. Eles não estão fazendo catequese, mas estão falando.
falando que Cristo existe. Agora, quem fala que Cristo existe e é castigado, por quem que é castigado? Por quem é comunista, que tem essa vertente, que já colocou no sangue, está no DNA deles. Porque o que criou, o patife que criou o comunismo, o Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião não presta para nada, porque ele não acreditava em Deus, ele era ateu. E ele era um péssimo cidadão, vagabundo, que vivia às custas de um outro filósofo amigo dele, chamado Engels. Ele dissipou a fortuna da mulher dele, vários filhos dele se suicidaram. Ele era assim, ó, um lixo humano. Um lixo humano. E, no entanto, criou raízes. No entanto, nós temos o comunismo em muitos países. Nós temos os cristãos proibidos. Não precisa vocês irem lá, 2.000 anos atrás, ou 2025 anos atrás, lá na época de Cristo, os primeiros cristãos, aqueles que morriam nas arenas, aqueles que eram crucificados de cabeça para baixo, enfim, ou só simplesmente, né, crucificados, e que morriam das formas mais terríveis, inimagináveis. Sempre houve. Ah, mas isso é coisa do passado. Nananina, não. Hoje, dia 6 de outubro de 2025, tem gente morrendo, milhares de pessoas sendo assassinadas em países africanos porque são cristãos, porque o islamismo está chegando lá, e eles odeiam a cristandade, eles odeiam Cristo. Então vocês vejam que é realmente a religião mais perseguida de todos os tempos, de toda essa história que a gente conhece, relatada até os dias de hoje. Na China não se pode ter religião, pena de morte. E esse dia eu estava ouvindo um coreano falar que se ele for encontrado com uma Bíblia, se ele se declarar cristão, toda a família dele, mesmo os que não são, ou que são e que ninguém sabe, que eles não dizem para ninguém, todos, primo, distante, bisavô, trisavô, todas as pessoas da família ou são assassinadas ou vão para campos de trabalho forçado, vão para lugares onde ninguém volta. Hoje está acontecendo. Hoje acontece isso na Coreia do Norte. Hoje acontece isso em vários países africanos. Hoje acontece isso nos Estados Unidos. Hoje acontece isso em vários países da Europa. Que a gente vê todo dia. Tem uma notícia de que um cristão ou vários cristãos foram assassinados por alguém que pensava ao contrário deles. Quer ser cristão? Os batuqueiros são cristãos porque eles acreditam em Cristo. Então vocês quer ser, como é que se diz, metodista? Quer ter uma denominação mais nova dessas igrejas mais modernas aí, sei lá, não adianta ficar dizendo o nome, você sabe muito melhor do que eu. Pois seja. Agora, não venha fazer o mal, não venha prejudicar pessoas, famílias, sociedades, porque eles não têm a sua religião, ou porque eles têm uma diferença, uma diferença de pensamento ideológica diferente da sua. Quer dizer, a gente pensa que está crescendo, que está evoluindo, mas a gente está andando cada vez mais para trás. E nós somos um exemplo disso. O Brasil é o maior exemplo de país que andou para trás. País que está em involução. Porque já lá, na primeira infância, eles estão doutrinando as crianças com as piores ideologias, com os piores ensinamentos, que nem eles fazem lá na faixa de Gaza, que eles fazem no Irã, que eles doutrinam as crianças desde pequenininho que tem que matar judeu, tem que matar cristão. Isso eles ensinam todos os dias. É lógico, lavagem cerebral. Como é que aquela criatura vai ter sensibilidade depois de adulto? Como é que aquela pessoa vai ter empatia? Não pode. Porque ela foi programada. Porque o nosso cérebro é um computador. Os computadores foram feitos
imitando a imagem e semelhança do nosso cérebro, que tem milhões, é tudo compartimentado. E esse cérebro das pessoas, ele pode ser levado para um lado ou para outro, ele pode, já em casa, na família, se ver. Mas o que o comunismo pensa sobre a família? A família, para eles, é a fonte de neurose, é a fonte de tudo que é ruim, por isso a família tem que ser destruída, como nós conhecemos, pai, mãe e filhos. O respeito aos avós, o respeito às crianças, o respeito à vida intrauterina, não existe. Esse moço que morreu agora lá nos Estados Unidos, uma das teses cristãs que ele mais defendia, porque é que mais choca, porque a esquerda é enlouquecida, quer matar. Então, tá matando, mas não é vida. Mas se não é vida, tá morta, pode tirar. Não, tem vida. Mas o que é? É um ser. Mas que tipo de ser? Ouvi esse diálogo, vocês devem ter ouvido. Mas que tipo de ser? É um ser. Não, um ser humano. Não é ainda. Como que não é? Já tem coração que bate. Já tem o cérebro se formando, já desde o primeiro dia. As coisas começam a acontecer. Não é só assim, a questão da moral. Não. É uma questão de respeito humano, respeito à dignidade. Os velhos podem ser maltratados? Não. São seres humanos e muitas famílias, principalmente as mais atuais e nos últimos anos, que os velhos, quando podem, mandam para bem longe ou para um asilo. O asilo não é uma coisa ruim. Não é. Eu um dia, provavelmente, como não tenho família aqui, provavelmente tenho aqui para um asilo. Mas os asilos que eles deixam as pessoas, às vezes, sem as menores condições. E eu tenho uma amiga que trabalha, a Lia Selig, lá de Montenegro, ela trabalha para vários asilos. E nós, todas amigas dela, ajudamos ela nesse serviço, porque a gente sabe que a gente vai envelhecer um dia. A gente sabe que vai precisar também. Mas enquanto puder ter o seu familiar com você, tenha, dê amor, e você também receberá amor. Agora, se esse, também tem isso, essa criatura não deu amor para o seu filho, tratou a pontapés, não respeitou, depois não pode exigir respeito na velhice. O outro terá respeito, empatia, amor, solidariedade, se for cristão. Porque aí ele sabe que ele é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos essa ligação íntima a Deus, não está no céu, não está na igreja, não está num lugar bem longe, Deus está aqui. Ele mora em nós, ele é em nós. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que respeitar o nosso semelhante, porque Cristo também disse, amar ao próximo como a você mesmo. Aliás, ele já repetiu, né? Que isso está nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso se chama empatia. E a gente ter a capacidade de sentir a dor do outro. Pode ser uma dor de perda de um familiar, perda de uma fortuna, perda de uma função sua, perda de emprego. Temos que ter solidariedade com as pessoas. Porque elas também têm conosco. Essa é a lei. Agora podem não ter. Aí aparecem os psicopatas que não têm empatia, que não foram criados como deveriam ter sido, e também tem esse desvio de caráter, porque isso, infelizmente, nem tem tratamento, porque não é doença. Não sendo doença, nós temos que aguentar. Então, vamos lá, né? Que o anjo escreva na parede, lá do cabeça de ovo, essas palavras aqui. Mené, tekel, parsim. Contado, dividido, pesado, e acabou. Os dias estão findos,
porque você teve um mal, foi pesado e não deu certo, deu errado, e o seu reino vai ser dividido. É nisso que nós acreditamos. Por isso que eu trouxe isso para vocês. Aprofundem esse ensinamento, porque assim como ele está aí, para mim é bom. Já me basta. Porque eu sei respeitar. Mas tem gente que não sabe que existe. Tem gente que, quem vai na igreja sempre, um dia vai ouvir nisso, falar nisso. Mas não é uma coisa assim, não é um tema que a gente ouça falar todo dia. Eu nunca vi ninguém falar nisso. Eu aprendi porque estudei quando era criança, muito pequena, e era matéria curricular, porque era um colégio católico. Mas isso aí hoje já não existe mais há muitos anos. Como também se cantava o hino, no começo das aulas, na entrada, a gente entrava cantando o hino. Então, essas coisas caíram da moda. Por quê? Porque a esquerda, que não acredita em Deus, que não acredita em pátria, eles querem um mundão todo comunista. Porque a paixão do cachaceiro pela pátria grande do Sul é uma pátria comunista para dominar toda a América Latina, para dominar todo o hemisfério. Então, eles estão também infiltrados em todos os países do mundo. E, graças a Deus, na maioria dos países do mundo, eles são minoria. Nós temos, talvez, nem 10 países no mundo que sejam completamente comunistas. E esses aí, essa longa manos da maldade, da falta de tudo que é bom, ela vai minando outras culturas. Por que vocês acham que hoje existe tanta pessoa indefinida sexualmente? Porque foi semeado, foi plantada na sua cabeça a semente da dúvida. Eu estou sempre dizendo para vocês, tem pessoas que já nascem assim, e assim toda a história da humanidade. Grandes homens, grandes mulheres, mas foram assim e pronto, e eram assim, se comportavam assim, e alguns se isolavam, dependendo da cultura, tinha os filósofos, grandes filósofos gays. O termo lesbianismo vem de Safo, que era uma poetisa, uma mulher inteligentíssima, muito culta, que vivia na ilha de Lesbos. Daí vem a palavra lesbianismo. Sempre existiu, e isso faz parte. Faz parte. Mas o que não faz parte da natureza humana é pegar uma criança e já semear a dúvida. Não, tu não é menino. Sou. Eu tenho piu-piu, eu tenho pintinho, não sei o quê. Não, mas isso não quer dizer nada. Se na tua cabeça tu é mulher, é isso que tu vai ser. Então agora, como eu disse para vocês ontem, não é? Tem aquele deputado Felipe Santos, que mandava os negros serem negros, respeitarem a negrice, a negritude, porque tinha um discurso. Aí a negrada votou nele, porque ele ia, de certa forma, ajudar, melhorar a vida dos negros. Ia criar projetos, coisas boas, não cotas. Cota, para mim, é humilhação, é tapar, é dar tapa nas pessoas inteligentes que nasceram de cor diferente, são mais escuros, têm outra pigmentação, mas são inteligentíssimos, capazes tanto quanto qualquer criatura. E nós temos também exemplo nas artes, na ciência, em todas as atividades humanas. Nós temos pessoas de todas as cores, japoneses, os amarelos, né, que se chamam. Enfim, para mim, isso não faz diferença. Não faz. Agora, essa criatura ficava, vocês têm que ser negro, porque a negritude, o que ela fez quando teve dinheirinho na mão, que é nosso dinheiro, que ela paga lá para fazer outras coisas, inclusive defender os próprios negros, defender os pobres, porque quem é da esquerda não defende pobre. Quanto mais pobre tiver, mais voto tem a esquerda. Por que o cachaceiro vai querer acabar com a pobreza? Por quê? Porque ele mesmo disse que o eleitorado dele está até um certo nível.
depois que passou daquele nível intelectual, quer dizer, aprendeu, estudou, não importa a cor da pele, aí não vota mais nele. Claro, né? Aquela piada da criança que chegou na escola e disse: ah, professora, lá em casa a nossa cachorrinha deu cria, e são 6 cachorrinhos, e é tudo do PT, tudo vota no cachaceiro. Ai, ela ficou, professora, a maioria, 90%, é comunista, é de esquerda, apoia a esquerda, vive chorando que é mal pago, mas está sempre votando em quem paga mal. O único presidente que deu aumento significativo para eles foi Bolsonaro. Agora Bolsonaro não presta. Não presta. Quem presta é o cachaceiro, que não cada nada e quando pode tira. Aí daí chegou uma autoridade lá na escola, essa piada é velha, né? Mas é bom repetir. Chegou uma autoridade na escola e aí a professora chamou a criança: ai, vem cá, conta para ele aqui, pro tio, né, uma pessoa importante, sei lá, um deputado, não sei o quê, do PT, da esquerda. Conta para ele o que aconteceu lá na tua casa. Ah, a nossa cadela deu cria, 6 cachorrinhos. E o que mais? E o que mais? Ah, eles são tudo Bolsonaro. A mulher desmaiou. Como assim, Bolsonaro? Tu não disse que eles eram do PT? Ah, sim, mas eles abriram os olhinhos agora, professor. É assim. Se a pessoa é erudita, ela não vai votar na esquerda, a menos que ela tenha a intenção, o foco em roubar. Porque vocês vejam, como eu estava dizendo lá no primeiro bloco, por que a direita é melhor? Qual é o escândalo? Mas qual? Nós temos dezenas de escândalos enormes, assim, de deixar os cabelos em pé. Hoje, no Brasil, tínhamos no passado, tínhamos na década passada, tínhamos o tempo todo. Por isso que se criou essa coisa que todo político é ladrão. Não, todo político que se elege é ladrão, porque quem gosta de ladrão, vota em ladrão. Pronto, simples assim. Então, como é que um país como o nosso tem tanta gente que tem essa... Assim, não dá para entender como é que eles correm atrás de um cara, as feministas correm atrás de um cara que não é que não gosta do feminismo, os gays correm atrás dele, não são todos, graças a Deus, correm atrás dele porque o outro é homofóbico, e ele odeia gays. Che Guevara odiava gays, o pessoal lá do Islã odeia gays, não gosta de mulher também. Mulher para eles não existe, é uma coisa usada para fazer filho, para criar, dá prazer para eles, a mulher não pode ter prazer. Eles tiram, em alguns países, eles tiram o clitóris da mulher, para a mulher não sentir prazer. E um grande exemplo disso, que correu o mundo fazendo pregação contra isso, foi uma modelo lindíssima, uma negra alta, modelo, né, alta, Naomi Campbell, era o nome dela, já faz mais de 10 anos isso, mais de uns 20 anos atrás. Porque ela também tinha sido mutilada dessa forma, porque no país dela, muçulmana, é claro, islamismo, não, a mulher não pode ter prazer. Só quem pode ter prazer é o homem. Então as mulheres não são consideradas. Agora aqueles cretinos de esquerda, com a Greta com aqueles barcos, aqueles iates maravilhosos, só para a esbórnia. Só o que eles acharam, camisinha, acharam que semi para todo lado. Foi assim, um passeio, né, de esbórnia mesmo. Só daquilo que lá no país onde eles estão defendendo, matam, simplesmente matam. Eles não botaram o pezinho deles lá na terra, não. Foram presos em Israel. A maioria voltou, né, porque só estão lá pela festa. Isso não é ideologia. Isso aí é oportunismo. Como que o cara que está na esquerda, mas ele está ali, não é porque ele é louco sem vergonha. Ele está ali porque ele é ladrão. Porque ele sabe que ali vai se dar bem. Ali ele pode roubar. Ali ele tem... né? Tudo livre. Tudo liberado. E agora, para encerrar, né, esses cretinos voltaram já para o Brasil, a maioria deles. A maioria não, todos. Menos uma, que é do PSOL, que eu disse ontem para vocês, é pior que o PT,
ficou presa lá. E agora tá a outra lá, que está no lugar, que tem percevejo, que tem piolho, que não sei o quê. Então ela quer uma prisão, não gosta dos israelenses, não gosta de Israel, quer que eles morram, quer uma bomba atômica para jogar em cima deles, mas a prisão ela quer que seja 5 estrelas lá em Israel. Eu não acredito que eles tenham prisão com pulga, com percevejo, com não sei o quê. Pode até ter, mas não que ela não mereça, ela merece. O que ela não está fazendo, não está lá no país dela fazendo uma coisa que preste, está lá para apoiar, para puxar saco, para elevar no mundo inteiro pessoas terroristas, homens que votaram em 8D, agora vai fazer 2 anos, né? Criancinhas dentro do micro-ondas e ligaram para os pais olhando. E depois mataram os pais. Isso é tipo de gente que se defenda. É tipo de gente para levar para um sanatório, para um tratamento. Mas não para defender como herói. Pelo amor de Deus. Meus queridos, eu estou muito animada. Eu sei que... Por isso até que eu me lembrei nessa história aqui do Baltazar, né? Do Daniel, vão na Bíblia para ler. Por isso que eu me lembrei. Porque os dias estão contados. E o que é deles está dividido. E eles não vão ter mais nada. Não é porque eu sou má. É porque foi isso que eles fizeram com os outros. E isso se chama plantio. Eles plantaram isso. E agora eles vão colher. Porque é o direito deles. O plantio não é obrigatório. A colheita, sim. E eles vão colher o que plantaram. E eu só vou ficar, eu e todo mundo que está lutando contra eles, vai ficar dando graças a Deus, porque essas encrencas vão sumir da nossa vida. Meus amores, eu amo vocês. Continuem rezando por todos nós, até por eles. Comecem exercício, porque eu também já comecei. É muito difícil o exercício do perdão. Então você perdoa que é bom. Perdoar é bom, mas é difícil. E a gente tem que praticar isso porque nós somos cristãos. Certo? E nós não queremos que nunca mais isso se repita no nosso país. Portanto, nós temos que só semear o bem. Não quero dizer que vai haver perfeição o tempo inteiro para todo mundo. Porque isso aí não existe. Nossa natureza humana é falha, muitas vezes fraca. Mas se ela for fortalecida com bons ensinamentos, com bons exemplos, nós teremos uma sociedade forte, estudiosa, que vai crescer, gostará de produzir, de melhorar, de se graduar, de se doutorar, mas não como esses de agora, mas com sabedoria. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho medo dos médicos de hoje, medo, porque eu sei as faculdades que eles se formam. E eu muitas vezes me deparo com gente que entende menos de medicina que eu, que sou prática, né? Só prática quer dizer, não estudei para isso. Mas a vida ensina. Dizem que o diabo sabe das coisas, não porque é diabo, mas porque é velho. E a gente que viveu bastante, que ainda está vivendo, graças a Deus, a gente aprende muito pela vida. E eu encontro muito médico novinho aqui. Deus livre. Palavras técnicas de medicina, se eu disser e eu digo já até por maldade, como é que é? Não sabe. Aí vão lá direitinho no Google ver o que significa. Vamos mudar isso também, tá? Até amanhã, se Deus quiser. E Deus quer. Nós seremos livres logo, logo, logo para reconstruir o país que nós queremos, que nós precisamos. E que todo esse lixo de corrupção, de ladroeira, ladrão de velhinhos, ladrão dos aposentados, né, que são os velhos, essas grandes, o Foro de São Paulo, todas essas grandes organizações criminosas, eles têm que acontecer com eles o que aconteceu lá em El Salvador, como o Bukele fez. Tudo na cadeia. Não importa quem seja. Cometeu o crime, tem que pagar. E vai pagar onde? Num castelo? Vai para a delegacia da Polícia Federal? 5 estrelas? Não. Agora qual é o medo que nós temos? Que joguem o Bolsonaro na papuda. Mas onde é que o cachaceiro ficou? Num 5 estrelas, onde recebia visitas de prostitutas. Prostitutas, no plural. Tá? Entendam como quiser.
Até amanhã!